Existem palavras que ferem mais que punhaladas. As que saíram da boca do meu único filho naquela tarde de quarta-feira atravessaram meu peito como uma lâmina afiada. Amor, pegue suas coisas e vem morar aqui. Essa velha inútil paga tudo. Foi assim que Júlio se referiu a mim, sua mãe. A mulher que ficou acordada por noites a fio quando ele teve febre alta aos 5 anos, que vendeu joias de família para pagar sua faculdade e que jamais reclamou quando ele voltou para casa aos 38 anos após mais um emprego perdido. Estava arrumando algumas flores no corredor, próxima ao quarto dele. Não pretendia ouvir sua conversa. Nunca fui de bisbilhotar. O destino quis que eu estivesse ali, justo no momento em que meu filho revelava sua verdadeira natureza. A voz animada, quase infantil de tanta empolgação, enquanto planejava trazer aquela mulher para dentro da minha casa. Paloma. Até o nome dela ficou gravado na minha memória como símbolo da minha ingenuidade. Minhas pernas fraquejaram. Precisei me apoiar na parede para não desabar ali mesmo. As flores que segurava caíram lentamente, uma a uma, espalhando-se pelo tapete persa que havia sido presente do meu falecido marido. Fiquei paralisada, sentindo meu mundo desmoronar enquanto Júlio continuava seu plano maquiavélico ao telefone, sem nem imaginar que cada palavra sua me despedaçava. Ela nem vai perceber no começo. Depois é só esperar mais um pouco e, quando der, a gente assume o controle de tudo. A risada dele soou estranha aos meus ouvidos, como se viesse de um estranho. Aquele não era o menino que criei. Não podia ser. Consegui me arrastar silenciosamente até meu quarto antes que ele saísse e me visse naquele estado. Tranquei a porta e desabei na cama, o corpo inteiro tremendo. As lágrimas vieram em ondas, molhando meu travesseiro de cetim. Não sei quanto tempo fiquei ali, perdida entre memórias e desilusões. Lembrei-me de Júlio pequeno, com seus olhinhos espertos e sorrisos fáceis. Do adolescente rebelde, que mesmo assim me trazia flores no Dia das Mães. Do jovem que me abraçou forte no funeral do pai. Onde foi que errei tanto? Essa pergunta martelava em minha mente enquanto as horas passavam. A luz do dia foi se esvaindo pela janela, dando lugar à escuridão da noite que combinava perfeitamente com meu estado de espírito. Não acendi a luz. Preferi ficar nas sombras, como se pudesse me esconder da dura realidade que acabara de descobrir. O som de batidas na porta me trouxe de volta à realidade. Mãe, está aí? O jantar está pronto. A voz de Júlio soava normal, até carinhosa. Como podia ser tão falso? Respondi que estava indisposta, que comeria mais tarde. Não conseguiria olhar para ele naquele momento sem que meu rosto revelasse tudo o que sabia. Foi uma noite longa, repleta de pensamentos sombrios e planos que surgiam e desapareciam na minha mente. Pela manhã, havia tomado uma decisão. Não confrontaria Júlio imediatamente. Não daria a ele o prazer de ver minha dor. Faria algo diferente. Algo que o ensinaria uma lição que jamais esqueceria. Levantei-me renovada, com uma energia que não sentia há anos. Observei meu reflexo no espelho. Berenice Fontoura, 68 anos. Viúva do empresário Romeu Fontoura, ex-proprietária de uma das maiores imobiliárias de São Paulo. Meus cabelos brancos estavam impecavelmente arrumados, como sempre. Meus olhos, embora cansados, tinham agora um brilho de determinação. Não seria tratada como velha inútil dentro da minha própria casa. Liguei para minha governanta Dinorá, fiel companheira de 2 décadas, e pedi que tirasse férias por algumas semanas. Ela estranhou. Nunca havia solicitado algo assim antes. Tudo bem, dona Berenice. A senhora está com uma voz diferente. Assegurei que estava tudo sob controle. Apenas precisava de algum tempo sozinha com meu filho. Se ela soubesse meus verdadeiros planos, provavelmente tentaria me dissuadir. Depois telefonei para meu advogado e amigo de longa data, Geraldo Peixoto. Precisamos conversar, mas não aqui em casa. Assunto delicado. Marcamos um almoço no restaurante Sabor do Mar, propriedade do meu pretendente Arnaldo. Local discreto onde poderia expor minha situação sem medo de ouvidos curiosos. Os dias seguintes foram de preparação meticulosa. Comecei a deixar a casa se deteriorar gradualmente. Eu, que sempre fui conhecida pelo perfeccionismo e organização, agora permitia que louças sujas se acumulassem,
que roupas ficassem espalhadas, que a poeira dominasse os móveis antigos. A mansão nos jardins, outrora imaculada, transformava-se dia após dia em um cenário caótico. Júlio notou a mudança, claro. Mãe, quando a Dinorá volta? A casa está ficando... Não deixei que completasse. Estou cansada, filho. Talvez esteja na hora de outra pessoa assumir as responsabilidades por aqui. Vi seus olhos brilharem com interesse. Era exatamente o que ele queria ouvir. Enquanto isso, com a ajuda de Geraldo, organizei todas as minhas finanças. Alterei meu testamento, excluindo Júlio como principal herdeiro e colocando minha neta Isabela em seu lugar. A menina, diferente do pai, sempre demonstrou caráter e independência. Cursava medicina com seu próprio esforço. Raramente pedia ajuda financeira. Merecia ser reconhecida. A fase final do meu plano envolvia coletar todas as contas da casa, das mais básicas às mais extravagantes. Solicitei segundas vias, impressões de extratos bancários, impostos atrasados, alguns inventados com a ajuda de Geraldo. Queria criar um panorama financeiro assustador para quem pensava que viveria às minhas custas. Numa das minhas saídas matinais ao Parque Ibirapuera, cruzei com minha amiga Conceição. Ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Berenice, conheço você há décadas. O que está acontecendo? Por um instante, considerei compartilhar tudo, mas preferi guardar meu plano em segredo. Quanto menos pessoas soubessem, maiores as chances de sucesso. Apenas problemas com Júlio, nada que não possa resolver. Ela não insistiu, mas ofereceu seu apoio incondicional. Foi durante uma dessas caminhadas que recebi a ligação que esperava. Júlio, animado como uma criança em véspera de Natal, anunciou: Mãe, lembra da Paloma? Então convidei ela para jantar hoje. Tenho uma surpresa para contar. Contive a raiva que subiu pela garganta. Que maravilha, filho. Estarei esperando vocês. Era o momento que aguardava. Voltei para casa e dei os toques finais ao cenário que havia preparado cuidadosamente. A mansão estava irreconhecível. Pratos empilhados na pia e nos balcões, roupas jogadas pelos sofás, poeira visível nas superfícies e um leve odor de negligência que permeava cada cômodo. Na mesa de jantar, organizei metodicamente todas as contas e extratos, formando pilhas intimidadoras. Tomei um banho demorado, escolhi meu conjunto de esmeraldas, presente de Romeu em nosso 30º aniversário de casamento, e vesti um dos meus melhores conjuntos. Queria estar impecável, em contraste com a casa destruída. Sentei-me na poltrona da sala principal e aguardei, com o coração acelerado, mas resoluta em minha decisão. Ouvi o carro estacionando, vozes animadas se aproximando. A campainha tocou. Respirei fundo. O espetáculo estava prestes a começar, e eu, pela primeira vez em muito tempo, seria a protagonista da minha própria história, não apenas a velha inútil que paga as contas. Era hora de mostrar ao meu filho e sua namorada interesseira que subestimar uma mulher da minha idade e experiência seria o maior erro que poderiam cometer. Enquanto aguardava a chegada deles naquela poltrona de veludo vermelho, minha mente vagava pelas lembranças dos últimos anos. Após a morte de Romeu, dediquei-me integralmente ao bem-estar de Júlio, ignorando todos os sinais que agora pareciam tão óbvios. Os empregos que ele abandonava sem explicação, os pedidos constantes de dinheiro, as histórias mirabolantes de oportunidades que nunca se concretizavam. Fui cega, talvez por escolha própria. Lembro-me do dia exato em que Júlio me apresentou Paloma, há aproximadamente 8 meses. Uma mulher de beleza calculada, cabelos impecavelmente alisados, unhas sempre perfeitas e um sorriso que jamais alcançava seus olhos. Ela trabalhava como recepcionista na Clínica Saúde Plena, local onde tratei uma leve artrite no ano passado. Agora me pergunto se foi lá que ela identificou sua oportunidade. Uma viúva com posses e um filho manipulável. Logo na primeira visita, notei como seus olhos percorriam os detalhes da mansão, avaliando cada objeto, cada quadro, cada peça de mobília antiga. Que casa maravilhosa, Dona Berenice! Deve dar um trabalho enorme para manter. Seu comentário aparentemente inocente agora revelava outras intenções.
Ela estava calculando custos, avaliando seu possível futuro patrimônio. Durante os jantares que se seguiram, Paloma fazia perguntas que na época atribuía à curiosidade. O Sr. Romeu deixou tudo organizado para a senhora? Ou, essa casa é muito grande para uma pessoa sozinha, não acha? Pequenas sondagens que ignorei completamente. Júlio sempre interrompia quando eu começava a responder, como se protegesse algo. Era ele quem estava sendo protegido, não eu. Naquela fatídica tarde, quando escutei a conversa telefônica, tudo finalmente fez sentido. A forma carinhosa como Júlio chamava Paloma de amor, contrastando brutalmente com as palavras gélidas sobre mim. Essa velha inútil paga tudo. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um sino fúnebre, anunciando a morte da imagem que tinha do meu único filho. Após a ligação, observei Júlio durante o jantar. Ele parecia diferente aos meus olhos, como se uma máscara tivesse caído. Reparei nos pequenos detalhes. O modo como checava o celular constantemente, provavelmente trocando mensagens com ela. O sorriso dissimulado quando perguntou sobre minhas aplicações financeiras. A impaciência mal disfarçada quando comentei que estava pensando em fazer uma viagem longa. Uma viagem agora, mãe? Não acho prudente. Quem vai cuidar da casa? Aquela preocupação não era comigo. Percebi finalmente. Era com o patrimônio, com a casa vazia que poderia acelerar os planos deles. Na manhã seguinte à descoberta, enquanto tomávamos café, Júlio mencionou casualmente: Paloma está com problemas no apartamento dela. Infiltrações, sabe como é. Pensei que talvez ela pudesse ficar aqui alguns dias. Sua voz soava estudadamente despreocupada. Concordei sem hesitar, o que claramente o surpreendeu. Claro, filho. Esta casa é grande demais para nós dois. Vi a satisfação em seus olhos, a sensação de vitória. Mal sabia ele que eu estava apenas preparando o tabuleiro para nosso jogo final. Ao longo das semanas seguintes, enquanto transformava metodicamente a casa em caos, sentia uma mistura perturbadora de sentimentos. A dor da traição mesclava-se com a determinação de ensinar uma lição. Houve momentos de fraqueza, noites em que chorei silenciosamente no quarto, questionando-me se estava indo longe demais. Talvez houvesse outra explicação para aquelas palavras cruéis? Talvez eu estivesse exagerando? Mas então lembrava da frieza em sua voz, da facilidade com que me reduziu a velha inútil, e minha resolução voltava ainda mais forte. Durante aqueles dias, evitei ao máximo a companhia de Júlio. Saía cedo, passava horas no Parque Ibirapuera. Visitava o café Amanhecer onde encontrava Conceição. Minha amiga notava minha angústia, mas respeitava meu silêncio. Foi durante um desses encontros com Conceição que ela, sem saber, reforçou minha decisão. Você se lembra da dona Clotilde? Aquela que morava na Rua dos Pinheiros? Assenti, vagamente recordando a senhora Franzina que frequentava a mesma igreja que nós. Pois então, o filho vendeu a casa dela. Colocou a pobre em um asilo e desapareceu com o dinheiro. Dizem que está morando em Portugal agora. A história de Clotilde me atingiu como um raio. Era esse o destino que Júlio planejava para mim? Vender minha casa, meus pertences, tudo o que construí com Romeu ao longo de décadas de trabalho honesto? Não, eu não permitiria. Aquele relato fortaleceu minha determinação como nada antes. No encontro com Geraldo no restaurante Sabor do Mar, compartilhei minhas descobertas e meu plano. Meu velho amigo e advogado me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Berenice, em 30 anos de amizade, nunca imaginei você tramando uma vingança. Sorri, tomando um gole do vinho branco que acompanhava nosso almoço. Não é vingança, Geraldo. É justiça. Ele concordou em ajudar com os aspectos legais. Modificamos meu testamento, transferindo a maior parte dos meus bens para minha neta Isabela, com cláusulas específicas para o caso de meu falecimento. Uma pequena parte ficaria para Júlio, apenas o suficiente para que não pudesse contestar legalmente o documento. Também assinamos procurações dando a Geraldo controle sobre minhas finanças caso eu me tornasse incapaz de gerenciá-las. E se eles perceberem o que você está fazendo? Pode ser perigoso, Berenice. A preocupação de Geraldo era genuína. Pensei por alguns instantes antes de responder. Júlio pode ter muitos defeitos,
mas violência nunca foi um deles. Além disso, tenho o Lúcio, meu vizinho, de olho em tudo. Ele tem a chave da casa e sabe que deve aparecer diariamente. Lúcio Bastos, meu vizinho de longa data, era um homem discreto e confiável. Desde que o ajudei quando enfrentava dificuldades financeiras, tornamo-nos amigos próximos. Os dias passavam e a deterioração da casa avançava conforme meu plano. Eu, que sempre fui obcecada por limpeza e organização, agora permitia que a sujeira se acumulasse deliberadamente. Era um processo doloroso, quase físico, como assistir a algo precioso sendo destruído aos poucos. Cada prato sujo na pia, cada almofada fora do lugar, cada rastro de poeira me causava desconforto, mas seguia firme, visualizando o objetivo final. Júlio, surpreendentemente, parecia não se importar com a crescente desordem. Mãe, você precisa contratar alguém para substituir a Dinorá. Está ficando impossível viver aqui. Sua preocupação era superficial, apenas o suficiente para manter as aparências. Quando Paloma estiver aqui, ela pode ajudar, respondi casualmente. Vi o pânico momentâneo em seus olhos, rapidamente substituído por um sorriso forçado. Claro, claro. Ela vai adorar ajudar. Uma semana antes da chegada de Paloma, recebi a visita surpresa de minha neta Isabela. Estudante brilhante de medicina, ela raramente tinha tempo livre, mas sentiu necessidade de ver a avó. Vó, o que está acontecendo aqui? Sua pergunta direta ao ver o estado da casa me pegou desprevenida. Sempre tivemos uma relação honesta, sem segredos. Considerei seriamente contar tudo, mas optei por uma meia-verdade. Estou fazendo uma experiência social, querida. Quero ver até onde seu pai aguenta antes de tomar uma atitude. Isabela me conhecia bem demais para aceitar essa explicação. Encarou-me longamente com seus olhos perspicazes, tão parecidos com os de Romeu. É algo sério, não é? Tem a ver com aquela mulher, a Paloma? Subestimei a intuição de minha neta. De alguma forma, ela tinha percebido algo que nem eu havia notado inicialmente. Nunca gostei dela, vó. Tem algo falso naquele sorriso, naquela gentileza exagerada. Isabela sempre foi observadora, característica essencial para uma futura médica. Acabei compartilhando parte da verdade. Contei sobre a conversa que ouvi, sobre como seu pai planejava trazer Paloma para morar conosco. Omiti apenas meu plano de vingança. Não queria envolvê-la nessa situação desagradável. Papai sempre foi assim, vó. Desde que me lembro, ele busca o caminho mais fácil, sempre dependendo dos outros. Havia tristeza em sua voz, mas nenhuma surpresa. Antes de partir, Isabela me abraçou forte, sussurrando em meu ouvido. Seja qual for seu plano, estou do seu lado. Só me prometa que vai se cuidar. Aquele apoio incondicional encheu meus olhos de lágrimas. Pelo menos uma coisa tinha feito certo na vida: ajudar a criar aquela menina extraordinária. Na véspera do grande dia, recebi outra visita inesperada. Arnaldo Castro, meu pretendente discreto, apareceu com a desculpa de trazer um vinho especial que havia importado. Dono de uma rede de restaurantes bem-sucedida, Arnaldo era um homem elegante que demonstrava interesse genuíno por mim desde o funeral de Romeu. Sempre mantive distância, não por falta de interesse, mas por respeito à memória de meu marido. Berenice, perdoe-me a intromissão, mas Geraldo mencionou que você está passando por problemas familiares. Ofereci-lhe um café, constrangida pelo estado da sala de estar. Arnaldo observou a desordem sem comentar, seus olhos gentis fixos em mim. Se precisar de qualquer ajuda, saiba que pode contar comigo. Agradeci com sinceridade, tocada por sua preocupação. Pela primeira vez em semanas, permiti-me alguns momentos de descontração, conversando sobre assuntos leves, relembrando histórias de juventude. Arnaldo tinha o dom de me fazer esquecer momentaneamente dos problemas, qualidade rara e preciosa. Quando se despediu, segurou minhas mãos entre as suas. Você é uma mulher extraordinária, Berenice. Não deixe que ninguém a faça pensar o contrário. Aquelas palavras simples fortaleceram-me de uma maneira que não esperava. Fiquei observando seu carro se afastar, pensando que talvez, após resolver essa situação com Júlio, poderia permitir-me uma nova chance na vida. Na manhã do dia decisivo, acordei antes do amanhecer.
A ansiedade não me permitiu mais que algumas horas de sono fragmentado. Preparei-me meticulosamente, como uma atriz se prepara para o papel mais importante de sua carreira. Escolhi cada peça de roupa com atenção, cada joia, cada detalhe. Queria o contraste perfeito. Eu, impecavelmente arrumada, em meio ao caos que propositalmente criei. As horas arrastavam-se com lentidão torturante. Revi mentalmente cada passo do meu plano, verificando as pilhas de contas na mesa de jantar, certificando-me de que a gravação da conversa telefônica estava facilmente acessível em meu celular. Tudo precisava ser perfeito, calculado para o máximo impacto. Júlio saiu cedo, mencionando que buscaria Paloma no trabalho. "Vamos jantar em casa hoje, mãe. Tenho um anúncio importante a fazer." Seu entusiasmo era palpável, quase infantil. Assenti com um sorriso que não alcançava meus olhos. "Estarei esperando, filho." Passei o restante do dia em um estado de calma surreal. Era como se estivesse observando tudo de fora, desconectada das emoções turbulentas que me dominaram nas últimas semanas. Liguei para Geraldo, confirmando que tudo estava pronto caso precisasse de suporte legal. Conversamos brevemente sobre os documentos que havíamos preparado. "Tem certeza disso, Berenice? Ainda dá tempo de reconsiderar." A preocupação dele era evidente. Respondi com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Às 5 da tarde, sentei-me na poltrona da sala principal, as esmeraldas reluzindo contra minha pele. O relógio de parede, herança de família que marcou os momentos mais importantes da minha vida, parecia mover seus ponteiros com uma lentidão proposital. Cada tic-tac ressoava na casa silenciosa, amplificado pela expectativa do confronto iminente. Enquanto esperava, refleti sobre o caminho que me trouxe até ali. A dor da descoberta inicial havia se transformado em algo mais complexo, uma mistura de decepção, tristeza e determinação. Já não se tratava apenas de punir Júlio e Paloma por suas palavras cruéis, mas de reclamar meu lugar nesta casa, nesta vida que construí. Não seria a velha inútil que paga tudo. Seria Berenice Fontoura, mulher que enfrentou a traição do próprio filho com dignidade e força. O som do carro estacionando interrompeu meus pensamentos. Respirei fundo, sentindo o coração acelerar. Vozes animadas aproximavam-se, o som da chave girando na fechadura. Era hora do acerto de contas. A porta abriu-se e vi a expressão de Júlio transformar-se instantaneamente ao contemplar a sala. Paloma, logo atrás, não conseguiu disfarçar o choque. O rosto maquiado contorceu-se em uma careta de desagrado ao ver o estado da mansão. "Mãe? O que aconteceu aqui?" A voz de Júlio oscilava entre preocupação e irritação. Levantei-me lentamente, mantendo a compostura. O contraste entre minha aparência elegante e o ambiente caótico criava exatamente o efeito que planejei. Sorri, um sorriso que não transmitia alegria, mas determinação. "Boa noite, filho. Boa noite, Paloma. Bem-vindos. Temos muito a conversar. Venham, quero mostrar algo a vocês." Falei, gesticulando para que me seguissem até a sala de jantar. Caminhei lentamente, saboreando cada segundo daquele momento. Os saltos dos meus sapatos ecoavam no piso de mármore, criando uma cadência quase musical que contrastava com o silêncio constrangedor que se instalou. A expressão de Paloma era impagável. Os olhos arregalados percorriam cada canto da mansão, tentando processar a discrepância entre o que esperava encontrar e a realidade à sua frente. Ela vestia um conjunto elegante demais para uma simples visita, o que confirmava minhas suspeitas sobre o anúncio importante que Júlio planejava fazer. As malas grandes no hall de entrada denunciavam suas verdadeiras intenções. "Sentem-se, por favor." Indiquei as cadeiras ao redor da mesa de jantar antiga, herança da família de Romeu. Sobre o tampo de madeira nobre, que já havia recebido políticos, empresários e artistas em jantares memoráveis, agora repousavam pilhas organizadas de papéis, contas, extratos, impostos, documentos diversos. "Mãe, o que é tudo isso?" questionou Júlio, alternando o olhar entre mim e a bagunça meticulosamente organizada sobre a mesa. Sua voz traía o nervosismo que tentava esconder. "Isto, meu filho, é a realidade de se manter uma casa como esta.
respondi calmamente, acomodando-me na cabeceira da mesa, posição que Romeu ocupava em vida e que, desde sua morte, permanecera simbolicamente vazia, até aquele momento. São as responsabilidades que vêm junto com o privilégio de morar aqui. Percorri as pilhas com a ponta dos dedos, identificando cada uma delas como quem apresenta obras de arte em uma galeria. Aqui temos as contas mensais básicas: luz, água, gás, internet, serviços de streaming, telefone. Nesta outra pilha, os impostos: IPTU, imposto de renda, taxas municipais diversas. Aqui, as despesas com manutenção da casa: jardinagem, piscina, ar-condicionado, pequenos reparos que surgem constantemente em uma propriedade desta idade. A cada nova categoria que mencionava, via o rosto de Paloma empalidecer gradativamente. Ela engoliu em seco, lançando olhares furtivos para Júlio, que parecia petrificado. Esta pilha particularmente interessante refere-se aos custos com pessoal: salário da Dinorá, contribuições previdenciárias, 13º, férias. Ah, e claro, a pensão alimentícia que ainda pago para a ex-esposa do seu pai, acordo que Romeu fez antes de conhecer-me e que honro até hoje. Esta última parte era uma mentira, obviamente. Romeu nunca foi casado antes de mim, mas inseri esse detalhe fictício para adicionar um elemento surpresa ao meu teatro particular. Pela expressão de choque de Júlio, percebi que ele jamais imaginara tal possibilidade. Pensão alimentícia? Que história é essa? Exclamou finalmente encontrando a voz. Papai nunca mencionou outra esposa. Há muitas coisas que você não sabe sobre seu pai, Júlio. Respondi enigmaticamente, permitindo-me um pequeno sorriso. Assim como há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim. Paloma pigarreou desconfortavelmente, tentando recuperar a compostura. Suas unhas perfeitamente manicuradas tamborilavam nervosamente na borda da mesa. Dona Berenice, com todo respeito, não estou entendendo onde a senhora quer chegar com isso. Paciência, querida. Já chegarei lá, respondi, saboreando cada segundo daquele momento. Mas antes, gostaria de falar sobre planos futuros. Júlio mencionou que você está com problemas no seu apartamento. Infiltrações, correto? Ela assentiu, claramente aliviada pela mudança de assunto. Sim, é um prédio antigo. O síndico prometeu resolver, mas já se passaram 3 meses e nada. Compreendo perfeitamente, comentei, fingindo solidariedade. Imóveis antigos exigem manutenção constante. Esta mansão, por exemplo, foi construída em 1958. Imaginem as surpresas que surgem periodicamente. Mês passado, tivemos que refazer toda a instalação elétrica do andar superior. Uma fortuna. Fiz uma pausa estratégica, observando atentamente as reações de ambos. Júlio começava a mostrar sinais de impaciência, provavelmente ansioso para anunciar seus planos e encerrar aquela conversa desconfortável. Decidi prosseguir antes que ele tomasse a iniciativa. Paloma, estou ciente de que você e Júlio têm planos. Planos que envolvem esta casa. Vi seus olhos se arregalarem em pânico. Não se preocupe. Não estou contrariada com isso. Na verdade, estou pronta para passar o bastão, por assim dizer. Júlio inclinou-se para a frente, surpreso com minha aparente receptividade. Sério, mãe? Você não se importa que a Paloma venha morar aqui? De forma alguma, respondi com suavidade. Já estava pensando em dar um passo atrás mesmo. Dinorá está de férias, como vocês notaram. Talvez seja a hora de Paloma assumir algumas responsabilidades pela casa. O sorriso de Paloma vacilou ligeiramente. Responsabilidades? Naturalmente, confirmei, gesticulando novamente para as pilhas de documentos. Se vai morar aqui como dona da casa, precisará familiarizar-se com tudo isso. A administração de uma propriedade como esta exige dedicação, organização, conhecimento financeiro. Peguei uma pasta particularmente volumosa e a empurrei em sua direção. Aqui estão os contatos de todos os prestadores de serviço. O eletricista que conhece as peculiaridades da fiação antiga, o encanador que já lidou com os canos originais de cobre, o marceneiro que sabe restaurar os móveis de época sem descaracterizá-los. Precisará deles com frequência.
Paloma folheava a pasta com crescente inquietação, enquanto eu continuava minha exposição didática. Também incluí um calendário detalhado com os vencimentos de cada conta, os períodos de manutenção preventiva dos sistemas da casa, as datas de renovação dos seguros diversos. Mãe, não precisamos discutir isso agora, interveio Júlio, percebendo o rumo da conversa. Viemos apenas comunicar que Paloma vai ficar alguns dias até resolverem o problema no apartamento dela. Alguns dias? Questionei com falsa surpresa. Mas ouvi você dizer ao telefone que ela deveria trazer todas as suas coisas. Que ela viria morar aqui definitivamente. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Júlio empalideceu visivelmente, sua boca abrindo e fechando sem emitir som algum, como um peixe fora d'água. Paloma lançou-lhe um olhar angustiado, buscando uma explicação. Você ouviu? Balbuciou ele finalmente. Ouvi tudo, confirmei, mantendo a voz calma e controlada, embora por dentro meu coração batesse acelerado. Cada palavra, Júlio. Inclusive quando você se referiu a mim como essa velha inútil que paga tudo? As palavras pairaram no ar como uma sentença, pesadas e irrevogáveis. Vi o rosto de meu filho transformar-se numa máscara de horror ao compreender que seu plano havia sido descoberto antes mesmo de ser posto em prática. Não foi isso que quis dizer, apressou-se a explicar, o desespero evidente em sua voz. Foi só uma brincadeira idiota, não significou nada. Uma brincadeira? Repeti lentamente, como se saboreasse cada sílaba. Vamos verificar essa teoria, então. Peguei meu celular e, com alguns toques na tela, acessei a gravação que havia feito. A voz de Júlio preencheu a sala, clara e inconfundível. Amor, pegue suas coisas e vem morar aqui. Essa velha inútil paga tudo. Paloma cobriu a boca com as mãos, seu olhar oscilando entre Júlio e eu, como se assistisse a um acidente de trânsito em câmera lenta. Continue ouvindo, instruí, aumentando o volume. A parte sobre assumir o controle de tudo é particularmente interessante. À medida que a gravação prosseguia, revelando os detalhes sórdidos do plano de Júlio, observei a linguagem corporal de Paloma mudar sutilmente. O choque inicial dava lugar a algo diferente. Não era exatamente constrangimento ou vergonha. Era cálculo. Seus olhos estreitaram-se ligeiramente, avaliando a situação sob uma nova perspectiva. Júlio, você realmente disse essas coisas? Perguntou ela, afastando-se alguns centímetros dele, como se quisesse estabelecer uma distância física que simbolizasse sua suposta não participação no plano. Não foi assim, Paloma. Mãe, você está distorcendo tudo, protestou ele, a voz elevando-se em desespero. Tirou tudo de contexto. Que contexto justificaria chamar sua mãe de velha inútil? Indaguei, permitindo que um leve tremor de emoção perpassasse minha voz. Era o momento de mostrar vulnerabilidade, parte calculada do meu plano. Eu estava nervoso naquele dia. Tínhamos discutido sobre dinheiro. Você tinha recusado me emprestar para aquele investimento. Tentou explicar, buscando desesperadamente uma saída. Investimento? Interrompi com uma risada seca. Você queria dinheiro para comprar um carro novo, Júlio. Depois de bater o anterior em uma noitada. Chamaria isso de gasto, não de investimento. Levantei-me lentamente, ajustando as mangas de minha blusa de seda. Mas isso não importa agora. O que importa é que vocês dois tinham um plano. Um plano que envolvia me usar, explorar minha generosidade, talvez até me afastar da administração do meu próprio patrimônio. Dona Berenice, eu juro que não sabia de nada disso, apressou-se Paloma a dizer, adotando uma expressão de inocência que provavelmente praticara diante do espelho. Júlio apenas me convidou para morar aqui. Disse que a senhora havia concordado. Poupe-me, Paloma, cortei-a secamente. Vi como seus olhos brilharam ao entrar nesta casa pela primeira vez. Como avaliou cada objeto, calculando mentalmente seu valor. Como suas perguntas sempre, curiosamente, gravitavam em torno das minhas finanças, dos meus investimentos, do meu seguro de vida. Voltei-me para a mesa, pegando outra pasta, esta com uma etiqueta vermelha. Sabem o que é isto? A modificação do meu testamento, assinada e registrada ontem. Júlio, você acaba de perder 90% da sua herança.
Minha neta Isabela será a principal beneficiária quando eu partir. Júlio levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso! Sou seu único filho! Posso e fiz, retruquei com firmeza. A lei me permite dispor dos meus bens como bem entender. Você receberá apenas o mínimo necessário para que não possa contestar o documento. Geraldo cuidou de todos os detalhes legais. Mencionei o nome do meu advogado deliberadamente, estabelecendo que havia testemunhas, que outras pessoas estavam cientes da situação. Vi o efeito imediato em Júlio, que recuou um passo, reavaliando sua postura agressiva. E tem mais, continuei, abrindo uma gaveta da cristaleira próxima. Dela retirei um envelope pardo, que coloquei sobre a mesa com um gesto teatral. Aqui está o contrato de um apartamento que comprei no centro. Pequeno, mas funcional. Um dormitório, cozinha americana, banheiro reformado, mobiliado. Deslizei o envelope na direção deles. É para vocês. Podem se mudar hoje mesmo se quiserem. A confusão estampou-se no rosto de ambos. Essa guinada no enredo claramente não era o que esperavam. Você está nos dando um apartamento? Questionou Júlio desconfiado. Estou dando a vocês uma chance, corrigi. Uma chance de construírem suas vidas sem depender de mim. O apartamento é simples, em um bairro de classe média. Nada parecido com esta mansão, obviamente. Mas é um começo digno. Paloma abriu o envelope, examinando rapidamente os documentos. Sua expressão de desapontamento ao ver a localização e as fotos do imóvel foi quase cômica. Claramente não era o que ela imaginava ao planejar se envolver com o filho da rica viúva Fontoura. É muito generoso da sua parte, comentou ela sem entusiasmo. Tenho uma condição, naturalmente, acrescentei. Vocês dois saem da minha vida, completamente. Sem visitas de cortesia, sem telefonemas pedindo dinheiro emprestado, sem aparecer em datas comemorativas fingindo afeto. Corte total. As palavras atingiram Júlio como um tapa. Pela primeira vez desde o início daquela conversa, vi algo genuíno em seus olhos. Medo, não do que poderia perder materialmente, mas da realidade que se descortinava. A possibilidade de perder sua mãe, sua rede de segurança, definitivamente. Mãe, você não está falando sério, murmurou, a voz embargada. Somos família. Família não chama família de velha inútil? Respondi, sentindo uma pontada de dor ao pronunciar novamente aquelas palavras. Família não conspira pelas costas. Família não manipula, não explora, não usa. Paloma levantou-se subitamente, recolhendo sua bolsa. Acho melhor eu ir embora. Vocês precisam resolver isso em particular. Fique, ordenei com autoridade surpreendente. Você faz parte disso. Se pretende um futuro com meu filho, precisa entender exatamente com quem está se envolvendo. E ele precisa entender com quem está se envolvendo também. Virei-me para Júlio, encarando-o diretamente. Você acha que ela está com você por amor? Pergunte a si mesmo. O que uma mulher jovem e bonita vê em um homem de 42 anos, desempregado, sem ambição, sem conquistas próprias? Pare com isso, protestou ele, mas havia dúvida em sua voz. Ela viu uma oportunidade, Júlio. Viu um acesso fácil à riqueza da velha inútil. Mas agora que sabe que não haverá herança substancial, que o apartamento oferecido é modesto, vamos ver quanto tempo esse amor dura. Paloma abriu a boca para protestar, mas reconsiderou, optando por um silêncio revelador. Seu olhar calculista já avaliava a nova realidade, as possibilidades reduzidas, a equação custo-benefício drasticamente alterada. Júlio percebeu essa hesitação, esse momento de reavaliação, e algo pareceu quebrar dentro dele. Observei a transformação em seu rosto, a máscara de indignação, dando lugar à compreensão dolorosa de que eu poderia estar certa. Um silêncio pesado instalou-se na sala. O relógio de parede marcava os segundos com sua cadência implacável, como se contabilizasse o tempo de vida de uma relação familiar agonizante. Tenho 2 malas no porta-malas, disse finalmente Paloma, rompendo o silêncio. Vou buscá-las. Para quê? Questionou Júlio, confuso. Você ouviu minha mãe. Estamos sendo expulsos. Exatamente, respondeu ela com surpreendente pragmatismo. E precisamos de um lugar para ficar.
O apartamento está mobiliado, pronto para ser ocupado. É melhor que nada. A frieza daquela resposta, a facilidade com que Paloma adaptava-se à nova realidade, descartando o sonho da mansão para agarrar-se à tábua de salvação do apartamento modesto, foi a última confirmação que Júlio precisava. Você nunca se importou comigo, não é? Perguntou ele, a voz apenas um sussurro. Era tudo sobre o dinheiro, sobre esta casa, sobre a herança. Não seja dramático, Júlio, respondeu ela impaciente. Estamos juntos há quase 1 ano. Claro que me importo com você, mas precisamos ser práticos agora. Observei aquela troca com uma mistura de tristeza e vindicação. Meu plano funcionara melhor do que esperava. Não apenas expusera as verdadeiras intenções de ambos, mas também plantara a semente da desconfiança entre eles. O castelo de cartas começava a desmoronar. As chaves do apartamento estão no envelope, informei calmamente. Assim como os documentos de transferência já assinados. O imóvel está quitado, contas em dia. Vocês só precisarão arcar com as despesas mensais a partir de agora. Júlio olhava fixamente para o envelope, como se contivesse não apenas documentos, mas o veredito final sobre suas escolhas de vida. E se eu recusar? Se quiser ficar aqui? Consertar as coisas entre nós? Essa porta fechou no momento em que você me chamou de velha inútil, filho. Respondi com uma tristeza que não precisei fingir. Alguns erros não têm conserto. Alguns insultos não podem ser esquecidos. Naquele instante, enquanto observava o conflito estampado no rosto do homem que carreguei em meu ventre, criação de minha carne e sangue, senti uma emoção contraditória. Não era exatamente satisfação pela vingança bem-sucedida. Era algo mais complexo, uma mistura de alívio por finalmente enxergar a verdade e luto pelo filho que pensei ter, mas que nunca existiu realmente. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para retirar seus pertences pessoais, concluí, encerrando formalmente aquela dolorosa reunião familiar. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. Após determinar o prazo para a saída de Júlio e Paloma, me retirei para meu quarto sem esperar resposta. Precisava daquele momento de solidão, longe dos olhares acusatórios e das palavras amargas. Tranquei a porta, algo que raramente fazia, e permiti que as lágrimas finalmente rolassem livres pelo meu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de libertação, como se um peso que carregava há anos, sem sequer perceber sua existência, tivesse sido removido dos meus ombros. Sentada na beirada da cama que dividi com Romeu por quase 4 décadas, contemplei o retrato dele na mesinha de cabeceira. Seu sorriso sereno, congelado no tempo, parecia me dizer que tomei a decisão correta. O que você faria em meu lugar, meu velho? Sussurrei para a fotografia. Romeu sempre foi mais duro com Júlio, enxergando nele falhas de caráter que meu amor maternal teimava em ignorar. O barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com força no andar de baixo indicava que a mudança já começara. Tentei imaginar o que passava na cabeça de Júlio naquele momento. Raiva? Mágoa? Ou apenas o cálculo frio das perdas financeiras? E Paloma? Estaria ela reconsiderando seu envolvimento com um homem que acabara de perder seu principal atrativo, o acesso à fortuna da mãe? Permaneci isolada por horas, revisitando lembranças da infância de Júlio, buscando sinais que pudessem ter antecipado este desfecho doloroso. Houve momentos de ternura genuína entre nós. Disso eu tinha certeza. Seu primeiro dia na escola, quando se recusou a soltar minha mão. As noites em que lia histórias até que adormecesse. Sua formatura no ensino médio, quando me abraçou forte diante de todos os colegas. Onde aquele menino se perdeu? Em que momento o amor foi substituído pelo interesse? Um leve toque na porta interrompeu meus pensamentos. Vó, posso entrar? A voz de Isabela, suave, mas firme, me trouxe de volta ao presente. Enxuguei rapidamente as lágrimas e destrancei a porta. Minha neta entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com chá e algumas torradas. Dinorá me ligou preocupada. Disse que você pediu que ela tirasse férias repentinamente. Vim ver como estava e... encontrei um clima de guerra lá embaixo. Isabela depositou a bandeja na pequena mesa perto da janela.
e sentou-se ao meu lado na cama. Seus olhos, tão parecidos com os do avô, me estudavam com uma mistura de preocupação e curiosidade. Papai está colocando tudo dele em malas e caixas. Está com uma cara terrível. E tem uma mulher com ele que não para de reclamar sobre o tamanho do apartamento para onde vão, explicou ela. O que aconteceu? Contei-lhe tudo em detalhes. A conversa que ouvi por acaso, meu plano meticuloso, a confrontação final. Isabela escutou atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas. Vó, tenho algo para confessar, disse num tom quase inaudível. Eu já sabia das intenções do papai e dessa tal Paloma. Meu coração acelerou. Como assim? Há 2 meses vim buscar uns livros que havia deixado aqui. Papai não sabia que eu estava em casa e o ouvi conversando com ela pelo telefone. Estavam discutindo sobre como convencer você a colocá-lo como procurador das suas contas. A revelação me atingiu como um golpe físico. 2 meses. Todo esse tempo, e ela não havia me alertado. Como se lesse meus pensamentos, Isabela apressou-se a explicar. Quis te contar imediatamente, vó. Mas lembra que naquela semana você teve aquela queda da pressão? Fiquei com medo que uma notícia dessas pudesse te fazer mal. Decidi monitorar a situação, intervir se as coisas piorassem. Respirei fundo, processando aquela nova informação. Não podia culpá-la. Isabela sempre foi protetora comigo, especialmente após a morte de Romeu. Então foi por isso que você perguntou sobre Paloma naquele dia que veio me visitar. Concluí, conectando os pontos. Você estava sondando para ver se eu já havia descoberto algo. Ela assentiu, um olhar culpado em seu rosto jovem. Perdoe-me por não ter contado antes. Achei que estava te protegendo. Não há nada para perdoar, querida. Você agiu com o coração. Assegurei-lhe, apertando sua mão. E no final, descobri por conta própria. Talvez fosse necessário que acontecesse assim, que eu ouvisse com meus próprios ouvidos. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O único som vinha do relógio antigo e dos movimentos abafados no andar de baixo. Isabela parecia absorta em pensamentos, mordendo levemente o lábio inferior, um hábito que tinha desde criança quando estava preocupada. O que acontece agora, vó? Como vai ser daqui para frente? Era uma pergunta que eu mesma vinha evitando. O confronto, a exposição, a ruptura, tudo isso eu havia planejado meticulosamente. Mas o depois, o vazio que ficaria, sobre isso não tinha refletido o suficiente. Honestamente não sei, confessei. Passei tanto tempo dedicada a esta família, primeiro a seu avô, depois a seu pai, que nunca parei para pensar em mim mesma, no que eu quero para o restante da minha vida. Isabela sorriu gentilmente. Talvez seja justamente essa a oportunidade que precisava. Redescobrir Berenice, a mulher, não apenas a esposa ou a mãe. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade. Durante décadas, defini-me por meus papéis familiares. Quem eu era além disso? O que me dava prazer, independentemente das necessidades dos outros. Sabe, sempre quis conhecer Paris, comentei, surpreendendo a mim mesma com aquela confissão espontânea. Seu avô prometeu me levar várias vezes, mas sempre surgia algo mais importante. A expansão da empresa, sua educação, depois a doença. Então vá a Paris, sugeriu Isabela com entusiasmo. Nada te prende aqui agora. Realize esse sonho. A ideia era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Viajar sozinha, aos 68 anos, para o outro lado do oceano, parecia uma loucura, mas também soava como um renascimento. Nossa conversa foi interrompida por batidas firmes na porta. Antes que pudesse responder, Júlio entrou no quarto. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, de raiva ou de choro, não consegui distinguir. Podemos conversar? Pediu ele, lançando um olhar surpreso para Isabela. A sós, por favor. Minha neta levantou-se, mas segurei seu braço. Não há nada que você precise dizer que Isabela não possa ouvir. Ela faz parte desta família tanto quanto você. Júlio hesitou, claramente desconfortável, mas acabou cedendo. Fechou a porta atrás de si e permaneceu de pé, como se não quisesse prolongar aquela visita mais que o necessário. Paloma foi embora, anunciou abruptamente. Pegou um táxi à meia hora.
Disse que precisava pensar, que tudo aconteceu rápido demais. Não expressei surpresa. Era previsível. Sem a perspectiva da mansão, do dinheiro, da vida luxuosa que imaginava, Paloma recalculava suas opções. Provavelmente já estava de olho em algum outro alvo mais promissor. Sinto muito, disse, sem conseguir imprimir muita sinceridade na voz. Não, não sente, rebateu ele amargo. Isso era exatamente o que você queria. Destruir meu relacionamento, me humilhar, me punir. Te punir pelo quê exatamente? Por me chamar de velha inútil? Por planejar tomar conta da minha casa, das minhas finanças? Por tratar sua própria mãe como um obstáculo a ser contornado? Meu tom não era acusatório, apenas cansado. Estava exausta daquela dinâmica, daquele jogo de vítima e algoz que Júlio sempre impôs em nossas relações. Foi só uma frase estúpida dita num momento de frustração, exclamou ele, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Todo mundo diz coisas que não sente quando está chateado. Não, Júlio. Pessoas decentes não insultam quem amam, nem em momentos de raiva, e definitivamente não conspiram pelas costas. Mantive a voz calma, recusando-me a ser arrastada para uma discussão emocional. Além disso, não foi apenas uma frase. Foi um plano elaborado. Você e Paloma discutiram estratégias, cronogramas, como assumir o controle de tudo. Não tente minimizar isso agora. Júlio desmoronou na cadeira próxima à janela, o corpo inteiro expressando derrota. Por um instante, lembrei-me do menino que corria para meu colo quando se machucava brincando. Tão vulnerável, tão necessitado de proteção. Senti uma pontada de compaixão, rapidamente suprimida pela lembrança de sua traição. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente, a voz quebrando. Implorar perdão? Me ajoelhar? Dizer que sou um filho terrível e que você está certa em me deserdar? Quero que você cresça, Júlio. Respondi com sinceridade. Que assuma a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas. Que pare de culpar o mundo e a mim por seus fracassos. Que construa algo por mérito próprio, não parasitando o que outros construíram. Isabela, que se mantivera silenciosa até então, interveio com uma suavidade que contradizia a dureza de suas palavras. Papai, a vovó está te dando um recomeço, um apartamento próprio, sem dívidas. É mais do que muita gente sonha ter. Use essa oportunidade. Júlio encarou a filha como se a visse pela primeira vez. Você sabia disso tudo? Desse plano da sua avó? Não exatamente, respondeu ela, sustentando seu olhar. Mas sabia das suas intenções com Paloma. Ouvi vocês conversando há alguns meses. A revelação pareceu atingi-lo fisicamente. Júlio recuou na cadeira, o rosto contorcido numa expressão de vergonha e descrença. Minha própria filha, me espionando. Não seja melodramático, cortou Isabela com uma maturidade que me surpreendeu. Não estava espionando. Apenas não fui anunciada quando cheguei, e vocês falavam alto demais, confiantes de que ninguém estava ouvindo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não verbalizadas. Observei pai e filha se encarando, duas gerações conectadas por sangue, mas separadas por valores, princípios, visões de mundo. Finalmente, Júlio levantou-se. Vou terminar de arrumar minhas coisas. Estarei fora daqui até o amanhecer. Virou-se para mim, o orgulho lutando contra a necessidade. Quanto ao apartamento, obrigado. Não vou recusar. Prudente da sua parte. Comentei sem ironia. É um novo começo, Júlio. Use-o bem. Ele assentiu rigidamente e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Aquilo que você disse sobre a Paloma, sobre ela estar comigo apenas pelo dinheiro, estava certa. Ela admitiu, agora há pouco, quando decidiu ir embora. Disse que não vale a pena investir tempo em um cara falido. Soltou uma risada amarga. Pelo menos tenho minha resposta. Quando a porta fechou atrás dele, Isabela e eu permanecemos em silêncio por alguns instantes, processando aquela confissão final. Não senti satisfação ao saber que estava certa sobre Paloma, apenas uma tristeza resignada. Algumas vitórias não trazem alegria. Ele vai ficar bem? Perguntou Isabela, a preocupação genuína em sua voz. Eventualmente, respondi, acreditando nisso. Seu pai sempre teve capacidade.
Apenas nunca teve necessidade real de usá-la. Agora terá. Após Isabela partir, prometo visitar a avó regularmente. Desci para a cozinha. A casa estava silenciosa, estranhamente vazia, mesmo com Júlio ainda ocupado em seu quarto, separando o que levaria. Preparei um chá e sentei-me à mesa da cozinha. Não a formal da sala de jantar, mas a simples, de madeira, onde tantas refeições familiares aconteceram ao longo dos anos. Meu olhar vagou pela cozinha bagunçada, parte da farsa que criei para receber Paloma. Amanhã começaria a arrumação, devolveria a casa à sua glória anterior. Ou talvez não. Talvez fosse hora de mudanças mais profundas. O telefone tocou, arrancando-me de meus devaneios. Era Geraldo, meu advogado e amigo. Berenice? Como foi? Relatei os acontecimentos da noite em detalhes. O confronto, a reação de Paloma, a partida iminente de Júlio. Você está bem? Perguntou ele após um longo silêncio. Quer que eu passe aí? Estou melhor do que esperava, confessei. E não precisa vir. Acho que preciso deste momento de solidão para processar tudo. Compreendo. Mas lembre-se que não está sozinha. Eu, Conceição, Arnaldo, estamos todos aqui para você. Suas palavras me aqueceram o coração. Era verdade. Tinha amigos leais, pessoas que se importavam genuinamente comigo, não com o que eu poderia oferecer materialmente. Na verdade, Geraldo, disse, tomando uma decisão súbita, há algo que você poderia fazer por mim. Poderia verificar os requisitos para um passaporte? Nunca tirei um. Passaporte? Repetiu ele, surpreso. Está planejando viajar? Paris, respondi, sentindo uma onda de empolgação crescer dentro de mim. Sempre quis conhecer Paris na primavera. Ouvi sua risada calorosa do outro lado da linha. Ótima ideia! Vou cuidar disso amanhã mesmo. E se me permite a sugestão, passe também por Veneza. É absolutamente mágica. Após desligar, permaneci sentada, contemplando o futuro que se abria à minha frente. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, seria determinado exclusivamente por meus desejos e escolhas. A sensação era simultaneamente aterrorizante e exilarante. O som de passos pesados na escada anunciou que Júlio descia com suas malas. Não me levantei para ajudá-lo ou para me despedir. Algumas separações são melhor realizadas com distanciamento. Ouvi a porta da frente abrir e fechar, o motor do carro ligando, o som dos pneus na entrada da garagem, diminuindo gradualmente até o silêncio. Era o som de um ciclo se encerrando, de um capítulo chegando ao fim. Levantei-me e caminhei até a sala principal. A mansão, mesmo desarrumada conforme meu plano, nunca me parecera tão espaçosa, tão repleta de possibilidades. As paredes que testemunharam tantos momentos familiares, alguns felizes, outros dolorosos, agora pareciam oferecer um novo tipo de abrigo. Não mais um espaço compartilhado por obrigação, mas um santuário pessoal, um local de autodescoberta tardia. Aproximei-me da estante onde guardava os álbuns de família. Peguei um particularmente antigo, de capa desgastada, e o abri. Ali estava eu, jovem, radiante em meu vestido de noiva, ao lado de um Romeu igualmente jovem e cheio de sonhos. Virando as páginas lentamente, vi o nascimento de Júlio, suas primeiras palavras, seus aniversários. A história visual de uma família que, como tantas outras, carregava em seu núcleo tanto amor quanto decepções. Fechei o álbum suavemente e o recoloquei na estante. O passado estava preservado ali, seguro em suas páginas, mas não podia mais ditar meu presente ou futuro. Era hora de virar a página, literalmente. No dia seguinte, contrataria uma equipe de limpeza profissional para devolver à mansão seu estado impecável. Ligaria para Dinorá, convidando-a a retornar de suas férias. Visitaria uma agência de viagens para planejar minha grande aventura europeia. Talvez até aceitasse aquele convite para jantar que Arnaldo vinha fazendo há meses. A noite avançava, e com ela, uma sensação crescente de paz. Não a paz da resignação ou da derrota, mas a paz de quem finalmente enxerga o caminho com clareza após anos de neblina. A traição de Júlio, dolorosa como foi, havia me libertado de correntes que nem sabia que carregava. Obrigada, meu filho. Sussurrei para a casa vazia. Sem querer,
Você me deu o maior presente de todos, a chance de redescobrir quem sou antes que seja tarde demais. Com essa nova resolução firmemente plantada no coração, subi novamente as escadas em direção ao meu quarto. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. E pela primeira vez em muitos anos, mal podia esperar para ver o que ele traria. Acordei na manhã seguinte com os primeiros raios de sol infiltrando-se pelas frestas da cortina. Por um breve momento, antes da consciência plena se estabelecer, experimentei aquela confusão matinal onde o sonho e a realidade se misturam. Então, as memórias da noite anterior inundaram minha mente. O confronto, as revelações, a partida de Júlio. Estranhamente, não senti o peso da tristeza que esperava. Em seu lugar, havia uma leveza quase desconcertante, como se tivesse abandonado uma carga que carregava há décadas sem perceber. Levantei-me e abri as cortinas, permitindo que a luz do sol banhasse o quarto. A vista para o jardim, que Romeu cuidava com tanto zelo e que mantive imaculado após sua partida, parecia diferente naquela manhã. As cores mais vibrantes, os contornos mais definidos. Era como se meus olhos estivessem realmente vendo pela primeira vez em muito tempo. Abandonei minha rotina matinal habitual. Em vez do desjejum meticuloso na sala de jantar, preparei uma xícara de café forte e a levei para o terraço. Sentei-me numa das cadeiras de vime, os pés descalços tocando o piso frio, e observei o bairro dos Jardins despertando. O celular vibrou ao meu lado. Era uma mensagem de Geraldo. Já iniciei o processo do passaporte. Precisarei de alguns documentos. Podemos almoçar hoje? Respondi afirmativamente, sentindo aquela mesma empolgação de adolescente planejando sua primeira grande aventura. A segunda mensagem veio de Dinorá. Dona Berenice, está tudo bem? Posso encurtar minhas férias se precisar. Sorri com a lealdade da minha governanta, que mais de uma vez provou ser não apenas uma funcionária, mas uma verdadeira amiga. Aproveite seu descanso merecido. Tudo sob controle aqui. Conversamos quando voltar. Terminei meu café, apreciando o sabor intenso sem a pressa habitual. Pequenos prazeres que negligenciei por tanto tempo, sempre ocupada com as necessidades dos outros, com a manutenção de uma ordem doméstica impecável, com as aparências sociais a serem preservadas. Decidi que a limpeza poderia esperar. Troquei-me rapidamente e saí para uma caminhada matinal no Parque Ibirapuera, meu refúgio verde em meio ao concreto de São Paulo. O parque já estava movimentado. Mães com carrinhos de bebê, executivos aproveitando para exercitar-se antes do trabalho, idosos em seus grupos de tai chi. Integrei-me àquele fluxo urbano com uma sensação renovada de pertencimento. Próximo ao lago, avistei uma figura conhecida, Arnaldo Castro, elegante mesmo em roupas esportivas, alimentando os patos. Hesitei momentaneamente, considerando desviar meu caminho, mas algo me impulsionou em sua direção. «Berenice!» exclamou ele ao me ver, o rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. «Que surpresa agradável! Caminhada matinal?» perguntei, parando ao seu lado para observar os patos que disputavam avidamente os pedaços de pão. «Ritual diário», confirmou ele. «Ajuda a organizar os pensamentos antes da loucura do dia começar». Conversamos amenidades por alguns minutos, até que ele mencionou casualmente. Geraldo comentou sobre seus planos de viagem. «Paris, hein? Indiscrição profissional». Brinquei, sem real aborrecimento. «Sim, decidi que já adiei esse sonho por tempo demais». Arnaldo ofereceu-me um pedaço de pão, nossos dedos se tocando brevemente nesse gesto simples. «Posso fazer uma sugestão? Em Paris, visite o Musée de l'Orangerie nas primeiras horas da manhã, quando a luz natural ilumina os painéis de Monet exatamente como o artista planejou. É uma experiência quase religiosa. A maneira como falava, a paixão em suas palavras, despertou minha curiosidade. Parece que conhece bem a cidade. Vivi lá por 2 anos na juventude, estudando gastronomia. Paris moldou quem sou hoje, tanto profissional quanto pessoalmente. Então preciso de suas recomendações. Sugeri, surpreendendo a nós dois com minha ousadia. Talvez um jantar qualquer dia desses, para que possa me contar mais? O convite pairou entre nós.
carregado de possibilidades. Arnaldo sorriu, aquele tipo de sorriso que começa nos olhos antes de alcançar os lábios. Seria uma honra. Que tal amanhã à noite? Conheço um pequeno bistrô no Itaim que te fará sentir como se já estivesse em Paris. Combinamos os detalhes e nos despedimos. Continuei minha caminhada com passos mais leves, uma nova energia fluindo em minhas veias. Não era apenas a perspectiva de um jantar agradável que me animava, mas a sensação de estar reclamando meu direito de fazer escolhas baseadas unicamente em meus desejos, não em obrigações ou expectativas alheias. Ao retornar para casa, deparei-me com a figura encurvada de Lúcio Bastos, meu vizinho, aguardando no portão. Seu rosto normalmente calmo exibia sinais de preocupação. Berenice, tudo bem? Vi Júlio saindo ontem à noite com malas e caixas. Ele não parecia bem. Convidei-o para entrar, oferecendo um café enquanto explicava os acontecimentos recentes em termos gerais, sem entrar nos detalhes mais dolorosos. Lúcio escutou atentamente, sem julgar. Sabe, comentou ele após um momento de reflexão. Passei por algo semelhante com minha filha caçula há alguns anos. O distanciamento foi brutal no início, mas eventualmente nos aproximou de uma maneira mais saudável. Às vezes, o afastamento é necessário para que ambos os lados possam crescer. Suas palavras tocaram-me profundamente. Espero que seja o caso, Lúcio. Realmente espero. Após sua partida, decidi enfrentar uma tarefa que vinha adiando. O quarto de Júlio. Abri a porta lentamente, como se adentrasse um santuário. O espaço estava surpreendentemente vazio. Júlio levara quase tudo: roupas, objetos pessoais, equipamentos eletrônicos. O que restara eram principalmente móveis e algumas caixas empoeiradas no alto do armário, provavelmente esquecidas há anos. Movida pela curiosidade, peguei uma banqueta e alcancei a primeira caixa. Dentro, encontrei relíquias da infância de Júlio, desenhos escolares, pequenos troféus de competições esportivas, cartas de acampamento. No fundo, uma pasta plástica azul chamou minha atenção. Ao abri-la, meu coração acelerou. Era uma coleção de cartões que Júlio fizera para mim ao longo dos anos. Dia das Mães, aniversários, natais, cada um escrito com a caligrafia vacilante de uma criança ou a rebeldia de um adolescente, mas todos expressando sentimentos que pareciam tão distantes do homem que ele se tornara. Para a melhor mãe do mundo, dizia um deles, decorado com corações desajeitados. Te amo mais que chocolate, proclamava outro, acompanhado de um desenho que supostamente nos representava de mãos dadas. Os mais recentes, já da idade adulta, eram comprados prontos, com mensagens genéricas e apenas a assinatura dele. A evolução, ou involução, de nosso relacionamento estava documentada naquela pasta. Sentei-me na cama que fora dele, aqueles pedaços de papel colorido espalhados ao meu redor, como fragmentos de um quebra-cabeça emocional. Quando exatamente as coisas começaram a mudar? Foi gradual, tão sutil que não percebi? Ou houve um momento definidor que ignorei? Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque da campainha. Guardei apressadamente os cartões e desci para atender. Era Conceição, minha amiga de décadas, carregando uma cesta de pães caseiros. Dinorá me ligou ontem, completamente preocupada. Explicou ela, sem rodeios ao entrar. Disse que você estava agindo estranhamente, mandando-a tirar férias repentinas. Vim verificar se está tudo bem e... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Seu olhar percorria a sala ainda em estado de desarrumação proposital, parte da armadilha que preparei para Júlio e Paloma. É uma longa história, suspirei, conduzindo-a até a cozinha, único cômodo que mantive em ordem. Enquanto preparávamos juntas um almoço simples, narrei os eventos dos últimos dias. Conceição alternava entre expressões de indignação e murmúrios de compreensão. Ao contrário de Lúcio, ela não hesitou em expressar sua opinião. Júlio sempre foi um menino mimado, Berenice. Romeu tentou discipliná-lo, mas você compensava, protegendo-o excessivamente. Estou surpresa que tenha durado tanto tempo até chegar a esse ponto. A franqueza de Conceição, embora dolorosa, era refrescante. Não havia condescendência em suas palavras, apenas a honestidade crua de quem acompanhou nossa história familiar de perto.
Acha que fui muito dura com ele? Perguntei, a dúvida insinuando-se novamente. Pelo contrário, respondeu ela, cortando tomates com precisão cirúrgica. Acho que foi exatamente o que ele precisava. Um choque de realidade. A pergunta é: o que você precisa agora? A questão pegou-me desprevenida. Tanto tempo focada nas necessidades dos outros, que raramente considerava as minhas próprias. Preciso redescobrir quem sou além de mãe, além de viúva, confessei. Preciso reaprender a viver por mim mesma. Conceição sorriu, aprovadora. Então comece agora mesmo. Após o almoço, vamos ligar para aquela agência de viagens da Alameda Lorena. Minha sobrinha trabalha lá, conseguirá pacotes ótimos para sua viagem europeia. O restante do dia passou num turbilhão de atividades. Conceição, com sua eficiência característica, ajudou-me a contratar uma equipe de limpeza emergencial que transformou a mansão de volta ao seu estado imaculado em poucas horas. Visitamos a agência de viagens, onde sua sobrinha Mariana apresentou-nos um itinerário que fez meus olhos brilharem. Paris, Veneza, Florença, Roma. Um mês inteiro de descobertas, começando em apenas 2 semanas. É muito cedo, hesitei momentaneamente. Talvez eu precise de mais tempo para organizar tudo. Conceição e Mariana trocaram olhares cúmplices. Berenice, se não for agora, quando será? Questionou minha amiga, com a sabedoria de quem também enfrentou perdas e recomeços. O tempo passa rápido demais para adiarmos o que realmente importa. Assinei os papéis quase em transe. Uma mistura de medo e excitação dominando meus pensamentos. Eu, Berenice Fontoura, aos 68 anos, embarcaria em minha primeira grande aventura internacional. Sozinha. A ideia era simultaneamente aterradora e inebriante. Após nos despedirmos de Mariana, Conceição insistiu em me levar para um chá no shopping Iguatemi. Uma celebração discreta, definiu ela. No elegante café, entre sorvinhos de Earl Grey e mordidas em macarons delicados, planejamos o que eu precisaria para a viagem. Precisará de roupas adequadas para o clima europeu, declarou ela, assumindo o papel de consultora de moda. Peças leves, mas também um casaco bom para as noites mais frescas. E sapatos confortáveis, essenciais para quem vai explorar cidades a pé. O entusiasmo de Conceição era contagiante. Ao longo da tarde, percorremos algumas lojas, adquirindo peças práticas mas elegantes para minha nova aventura. Cada compra parecia um passo adicional rumo à minha reinvenção. Ao final do dia, exausta mas estranhamente revigorada, retornei à mansão agora impecavelmente limpa. O contraste com o caos deliberado dos dias anteriores não poderia ser maior. Aquele espaço, que por tantos anos foi o cenário de uma vida familiar tradicional, agora parecia-me um palco aberto para novas possibilidades. Na sala de estar, o telefone tocou. Era Isabela. Vó, como você está? Fiquei preocupada depois de ontem. Estou surpreendentemente bem, querida. Respondi com sinceridade. Na verdade, nunca me senti tão livre. Compartilhei com ela meus planos de viagem, a limpeza da casa, até mesmo o jantar marcado com Arnaldo para o dia seguinte. Isabela ouviu tudo com evidente aprovação. Sabe o que mais me deixa feliz? Ouvir a empolgação na sua voz, comentou ela. Faz tempo que não percebia isso. Sua observação me tocou profundamente. Era verdade. Há quanto tempo não me permitia sentir verdadeira empolgação por algo? Vó, tenho uma novidade também, continuou ela, a voz assumindo um tom mais sério. Encontrei papai hoje. Ele me procurou no hospital durante meu plantão. Meu coração acelerou. Como ele estava? Diferente, respondeu ela após uma pausa reflexiva. Mais centrado, talvez? Ele me pediu ajuda para encontrar um emprego. Disse que precisa recomeçar do zero. A notícia provocou em mim sentimentos contraditórios. Alívio por saber que Júlio aparentemente estava assumindo responsabilidade por sua vida, mas também uma pontada de tristeza por não ser parte desse processo. Isso é bom, consegui dizer. Ele precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Ele perguntou por você, acrescentou Isabela cautelosamente. Quis saber como você estava. Fechei os olhos, absorvendo essa informação.
E o que você disse? A verdade. Que estava vendo minha avó renascer diante dos meus olhos. Após desligar, permaneci imóvel na poltrona por longos minutos, contemplando as palavras de Isabela. Renascimento. Era exatamente assim que me sentia, como se estivesse emergindo de um casulo onde me confinara voluntariamente durante anos. Subi até meu quarto e abri o closet espaçoso. Nos fundos, protegido por uma capa plástica, encontrei o vestido que usara em meu último aniversário com Romeu vivo. Um modelo simples, mas elegante, em um tom de verde profundo que ele sempre dizia combinar com meus olhos. Retirei-o cuidadosamente e o estendi sobre a cama. Para o jantar com Arnaldo? Talvez. Ou talvez apenas um símbolo daquela Berenice que existira antes de se perder em papéis e obrigações. Uma mulher que apreciava a vida em suas pequenas delícias, que sonhava, que se permitia sentir. O restante da noite passei reorganizando meu closet, separando peças para doação, redescobrindo outras que havia esquecido possuir. Era um processo quase terapêutico, desapegar do desnecessário, do que já não servia, do que pertencia a uma versão anterior de mim. Na manhã seguinte, acordei revigorada. Tomei um banho demorado, preparei um café da manhã elaborado só para mim, algo que raramente fazia, e sentei-me no terraço para apreciar o início do dia. O telefone tocou. Geraldo confirmando nosso almoço para discutir os documentos necessários para o passaporte. Berenice, há algo mais que preciso mencionar, disse ele, o tom assumindo uma seriedade incomum. Júlio me procurou ontem à tarde. Minha respiração suspendeu-se momentaneamente. O que ele queria? Orientação legal sobre como iniciar um pequeno negócio. Disse que pretende abrir uma loja de produtos naturais com o dinheiro que economizou ao longo dos anos. A notícia me pegou de surpresa. Júlio, economizando? O filho que conhecia gastava cada centavo que recebia, e mais alguns. Ele parecia diferente, continuou Geraldo, ecoando as palavras de Isabela. Mais maduro, mais focado. Mencionou que estava determinado a provar seu valor, principalmente para si mesmo. Após desligar, fiquei contemplando o horizonte de São Paulo, a metrópole que abrigara toda a minha vida. As palavras de Geraldo reverberavam em minha mente. Seria possível que a ruptura dolorosa tivesse despertado algo positivo em Júlio? Que minha aparente crueldade tenha sido, na verdade, o catalisador para seu próprio renascimento? O pensamento trouxe consigo uma onda inesperada de emoção. Não arrependimento, não exatamente, mas uma espécie de esperança tímida. Talvez, algum dia, pudéssemos reconstruir nossa relação sobre bases mais saudáveis. Não como mãe superprotetora e filho dependente, mas como dois adultos que se respeitam mutuamente. Ao meio-dia, encontrei-me com Geraldo no restaurante Sabor do Mar. Entre discussões sobre documentação para a viagem e procedimentos legais, ele mencionou casualmente: Arnaldo parece muito animado com o jantar de vocês hoje. Não pude evitar um rubor, sentindo-me momentaneamente como uma adolescente. Somos apenas amigos, Geraldo. Ele sorriu. Aquele sorriso sábio de quem viveu o suficiente para reconhecer as nuances da vida. Por enquanto, talvez. Mas lembre-se, Berenice, a vida raramente nos oferece segundas chances. Quando oferecer, devemos agarrá-las com ambas as mãos. Suas palavras permaneceram comigo durante todo o dia, enquanto finalizava os preparativos para minha viagem, organizava documentos importantes e, finalmente, me arrumava para o jantar com Arnaldo. Optei pelo vestido verde, complementando-o com as esmeraldas que Romeu me dera. Não como uma âncora ao passado, mas como uma ponte, honrando o que foi, enquanto abraçava o que poderia ser. Quando a campainha tocou precisamente às 8 horas, dei uma última olhada no espelho. A mulher que me encarava de volta não era apenas Berenice Fontoura, viúva de Romeu, mãe de Júlio. Era simplesmente Berenice, uma mulher de 68 anos, prestes a redescobrir o mundo e, mais importante, a si mesma. Desci as escadas com passos leves, o coração acelerado não por ansiedade, mas por antecipação. Uma nova fase começava naquela noite, não definida pela dor da traição que me trouxera até ali, mas pela coragem de seguir em frente,
de buscar a felicidade nos anos que me restavam. Ao abrir a porta e ver Arnaldo esperando com um buquê de lírios, minhas flores favoritas, embora eu nunca tivesse mencionado isso, soube com certeza que havia tomado a decisão correta. Não apenas em relação a ele, mas em relação a mim mesma. Está absolutamente deslumbrante, comentou ele, olhos brilhando com admiração genuína. Obrigada, respondi, aceitando o elogio sem desconforto ou falsa modéstia. Estou me sentindo deslumbrante também. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-me inteira, autêntica, viva. A dor da traição de Júlio ainda existia. Uma ferida que provavelmente nunca cicatrizaria completamente. Mas não permitiria que definisse meu futuro, assim como não permitiria que o luto por Romeu me aprisionasse eternamente no papel de viúva devotada. Saí pela porta de braço dado com Arnaldo, deixando para trás não apenas a mansão dos jardins, mas também as limitações que eu mesma havia imposto à minha existência. A noite de São Paulo abria-se diante de mim, repleta de possibilidades, assim como os dias, meses e anos que viriam. Eu ouvira meu filho me chamar de velha inútil e, paradoxalmente, essa crueldade me libertara. Transformara dor em determinação, traição em recomeço. A surpresa que preparara para Paloma acabara sendo um presente para mim mesma. A redescoberta da minha força, da minha independência, da minha capacidade de reinvenção. Ao entrar no carro de Arnaldo, lancei um último olhar para a mansão que fora palco de tantos capítulos da minha vida. Um capítulo se encerrava, mas o livro continuava. E as próximas páginas, pela primeira vez, seriam escritas inteiramente por mim. E foi assim, meus queridos, que transformei uma das maiores dores da minha vida em um recomeço poderoso. Quando ouvi meu próprio filho me chamar de velha inútil naquele telefonema, algo quebrou dentro de mim. Anos de dedicação, de amor incondicional, de sacrifícios diários, tudo reduzido a essas duas palavras cruéis. Mas ao invés de me entregar ao desespero, decidi montar uma armadilha que exporia não apenas a traição de Júlio, mas também as verdadeiras intenções daquela mulher interesseira. A mansão nos jardins, que sempre mantive impecável, transformei propositalmente em caos. As contas espalhadas pela mesa de jantar, as louças acumuladas na pia, a poeira nos móveis antigos, tudo fazia parte do meu plano. Queria mostrar a Paloma o que realmente significava administrar uma propriedade daquele porte, as responsabilidades que ela teria que assumir caso quisesse substituir a velha inútil. Quando os confrontei com a gravação da conversa telefônica, suas máscaras caíram imediatamente. A expressão de horror no rosto de Júlio ao perceber que eu descobrira tudo, o cálculo frio nos olhos de Paloma reavaliando sua estratégia, aquele momento de verdade pura compensou semanas de angústia e planejamento. O mais surpreendente foi como aquela situação dolorosa acabou libertando não apenas a mim, mas também a Júlio, ao oferecer-lhes o apartamento no centro e exigir que saíssem da minha vida. Não estava apenas me protegendo de futuras manipulações, estava forçando meu filho a finalmente crescer, a assumir responsabilidades, a viver por seu próprio esforço. As notícias que recebi posteriormente através de Isabela e Geraldo confirmaram que, às vezes, precisamos perder algo para realmente valorizá-lo. Júlio, sem o conforto do dinheiro da mãe, começou a planejar seu próprio negócio, a buscar emprego, a trilhar um caminho independente. Paloma, ao perceber que não haveria fortuna fácil, desapareceu rapidamente de cena, provando que minha avaliação sobre ela estava correta desde o início. E eu, aos 68 anos, descobri que a vida pode recomeçar a qualquer momento. Basta termos coragem para dar o primeiro passo. A viagem para a Europa que planejei, o jantar com Arnaldo, a redescoberta dos pequenos prazeres cotidianos, foram as primeiras páginas de um novo capítulo que decidi escrever com minhas próprias mãos. Olhando para trás agora, percebo que precisava ouvir aquelas palavras cruéis para finalmente me libertar. Paradoxalmente, foi a tentativa de me diminuir, de me reduzir à velha inútil, que me fez enxergar todo o meu valor, toda a minha força,
toda a minha capacidade de recomeçar. A mansão nos jardins, que por tanto tempo foi apenas o cenário da minha vida como esposa de Romeu e mãe de Júlio, transformou-se em meu santuário pessoal. Cada cômodo, cada objeto, cada memória, tudo ganhou novos significados quando passei a habitar aquele espaço como Berenice. Simplesmente Berenice, uma mulher determinada a viver plenamente os anos que ainda tem pela frente. Minhas amigas, como Conceição, e amigos como Geraldo e Lúcio, mostraram-se pilares fundamentais nessa transição. Seus conselhos, seu apoio incondicional, sua compreensão sem julgamentos, tudo isso me deu forças para seguir adiante quando a dúvida ou o arrependimento tentavam me puxar de volta. E Isabela, minha querida neta, foi como um farol guiando meu caminho nas horas mais escuras. Sua maturidade surpreendente, sua lealdade dividida entre o pai e a avó, mas sempre ancorada na verdade e na justiça, foram inspirações constantes para mim. Através de seus olhos jovens, pude enxergar não apenas a dor do presente, mas as possibilidades do futuro. Quanto a Arnaldo, aquele jantar foi apenas o início de uma amizade que aos poucos floresceu em algo mais profundo. Sua gentileza, sua cultura, seu respeito pelo meu processo de cura, tudo isso me mostrou que o coração não envelhece, apenas amadurece, torna-se mais seletivo, mais sábio em suas escolhas. A viagem pela Europa, que tanto adiei enquanto colocava as necessidades dos outros acima das minhas, tornou-se um marco na minha nova vida. Cada cidade, cada museu, cada praça, cada sabor, tudo experimentei com a intensidade de quem sabe que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Em Paris, segui o conselho de Arnaldo e visitei o Musée de l'Orangerie nas primeiras horas da manhã. Diante dos painéis de Monet, chorei silenciosamente. Não de tristeza, mas de gratidão por estar viva, por poder testemunhar tanta beleza. A lição mais valiosa que aprendi através desta experiência dolorosa foi sobre dignidade. Não a dignidade passiva de quem apenas suporta os golpes da vida, mas a dignidade ativa de quem se recusa a ser definida pelos erros alheios, de quem transforma a traição em oportunidade, dor em crescimento. Por isso compartilho minha história com vocês, queridos espectadores do canal Vovó Lembrou, para que saibam que nunca é tarde demais para recomeçar, para se valorizar, para estabelecer limites saudáveis. Mesmo quando são nossos próprios filhos que nos magoam, temos o direito e o dever de nos proteger, de nos respeitar. Cada comentário que vocês deixam aqui me mostra que não estou sozinha nessa jornada, que muitas outras pessoas enfrentam situações semelhantes, dilemas parecidos. Quando leio seus relatos, suas experiências, sinto que formamos uma grande família, unida pela empatia e pela coragem de compartilhar nossas vulnerabilidades. Se minha história tocou seu coração, se de alguma forma trouxe conforto ou inspiração para sua própria vida, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte-me, você já precisou estabelecer limites com pessoas que ama? Como foi essa experiência para você? De onde você é? Cada palavra de vocês é um presente que recebo com gratidão. E se puder, ajude este canal a continuar trazendo histórias como a minha diariamente. Um simples like já faz toda a diferença para que nossos vídeos alcancem mais pessoas. A inscrição no canal Vovó Lembrou garante que você não perderá nenhuma nova história. E para aqueles que podem contribuir um pouco mais, o Valeu Demais é uma forma de doação que auxilia nos custos de produção, permitindo que histórias como a minha cheguem até você com qualidade e regularidade. Saibam que criar estes vídeos requer muito trabalho, desde a pesquisa das histórias até a edição final. Cada contribuição, por menor que seja, representa não apenas ajuda financeira, mas também reconhecimento do valor deste trabalho dedicado a trazer conforto, reflexão e esperança para tantas pessoas. Nos próximos vídeos, continuarei compartilhando experiências de vida que mostram como podemos encontrar força onde menos esperamos. Histórias de superação, de recomeços, de pequenas e grandes vitórias cotidianas. Porque acredito profundamente que ao compartilharmos nossas vulnerabilidades, nos tornamos coletivamente mais fortes. Antes de me despedir,
Quero agradecer a cada um de vocês que permaneceu comigo até este momento do vídeo. Sua atenção, seu tempo, sua energia, tudo isso representa um voto de confiança que valorizo imensamente. Espero retribuir trazendo conteúdo que enriqueça sua vida de alguma forma. Lembre-se, não importa a sua idade, seu passado, suas cicatrizes, você sempre merece recomeçar, sempre merece respeito, sempre merece ser feliz. A vida continua nos surpreendendo, nos desafiando, nos transformando, se permitirmos. Como dizia minha querida mãe, a vida é como uma colcha de retalhos. Mesmo os pedaços mais escuros e desgastados têm seu lugar, sua importância, sua beleza particular. Nossas dores, nossas decepções, nossas perdas. Tudo isso compõe o tecido complexo e único de nossas existências. Até o próximo vídeo, meus queridos. Não esqueçam de se inscrever no canal Vovó Lembrou, ativar o sininho para notificações, deixar seu precioso comentário e, se possível, contribuir com o Valeu demais. Cada gesto de apoio permite que mais histórias como a minha cheguem até pessoas que, talvez, estejam precisando exatamente dessas palavras neste momento. Com carinho e gratidão, Berenice Fontoura, uma velha inútil que descobriu seu imenso valor e agora compartilha sua jornada com vocês. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte da minha história.